Fala galera, beleza? Então hoje nós vamos para mais uma aula de física, ok? E nesta aula nós vamos começar retomando os conceitos teóricos que nós começamos na aula anterior, ok? Lá nós começamos a falar sobre os circuitos em série, ok? E esse objetivo de conhecimento ele está associado à habilidade EM3 e CNT 107, ok? Nós começamos com um belo exemplo das lâmpadas de Natal, né? Um belo exemplo do circuito em série. Lembrando a vocês, né, que no Natal não é só uva passas no arroz, ok? Então nós temos esse exemplo aí que nós começamos a aula anterior, tá? E relembrando as principais características foram quais? Primeiro, a corrente elétrica que entra de um lado do circuito é a mesma que percorre todos os elementos e sai do outro lado do circuito, ok? Lembre da dúvida do colega de vocês, o Juvenal? O Juvenal falou, professor, mas espera aí, se a corrente entra aqui, ela é consumida um pouco por R1, por R2 e por R3. Portanto, do outro lado do circuito ela tem que ser menor, né? E nós vimos que isso é errado. A corrente é a mesma em qualquer elemento do circuito, ok? Que é consumida é energia potencial elétrica, beleza? Então, isso ficou bem claro, ok? E também outra característica importante é o que? A diferença de potencial, tá? Entre os resistores. Okay? Nós vimos o que? Que a resistência total, a diferença de potencial total, ela vai ser dada por quê? Pela queda nos potenciais, ó, de cada elemento do circuito. Então a queda total, tá? Ela é a soma da queda em R1, R2 e R3, ok? E lembrando da nossa analogia, fazendo uma analogia, né? Para ficar claro isso aqui, lembre do colega de vocês aí, o Joaquim, o Jacão. O Jacão tem o projeto Verão 2023, né? Que ele toma o seu todinho de manhã e vai para a academia, certo? Então, o Joaquim chega na academia, ele vai malhar o quê? Ele malha o bíceps, o tríceps e o peitoral, certo? Então veja que ele gasta parte da sua energia fazendo uma modalidade esportiva, outra modalidade e outra modalidade. E é assim que ocorre dentro do circuito, tá? A energia é gasta um pouco em R1, em R2 e R3, ok? Isso também fica claro para nós. Muito bem. E também vocês puderam, né, simular tudo isso aí que nós vimos na teoria, né, no simulador. Lá vocês puderam explorar exatamente isso, as diferenças de potencial, aprender a utilizar equipamentos de medidas elétricas, como por exemplo o voltímetro e o amperímetro, ok? Beleza? Tudo isso nós discutimos na aula anterior. E para esta aula, o que nós vamos ter, tá? O objetivo da aula de hoje é realizar na prática tudo isso que nós vimos na teoria e na simulação, beleza? Então eu vou começar mostrando para vocês o nosso circuito em série, ok? Então aqui nós temos exatamente isso, um circuito em série. Então a corrente ela vai entrar por um lado por um fio, perpassar por todas as lâmpadas e sair pelo outro lado, ok? Então a corrente que entra para o lado do fio vermelho vai ser a mesma que sai pelo lado do fio preto, beleza? Então vamos lá. Então nós vamos utilizar o nosso multímetro na função voltímetro, tá? Para a corrente tensão contínua, ok? E nós vamos começar a analisar o nosso circuito. As lâmpadas acenderam, certo? E o que diz a teoria, tá? Lembrando antes disso que na prática a gente sempre tem erros associados às nossas medidas. Então os cálculos aproximados de tensão, corrente e outras grandezas físicas sempre vai ter um erro associado, ok? Então a tensão que nós vamos obter é próxima, ok? De 12 volts e 4 volts, beleza? Então vamos lá. O que a teoria nos diz? Que a gente tem que ter, se a bateria fornece 12 volts, então entre as extremidades aqui a gente tem que ter aproximadamente 12 volts, ok? E entre cada lâmpada, como são 3, nós temos que ter uma queda no potencial de 4 volts, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos começar com as extremidades, ó. Então vamos lá, olha lá. Nós temos lá aproximadamente 12 volts, ok? Entre uma lâmpada e outra, aproximadamente 4 volts, 4 volts e 4 volts. Beleza? Então veja que toda a nossa teoria
está de acordo com o nosso, né, a nossa prática experimental, ok? Então, nós vimos que a queda nos potenciais, de fato, né, é regido pelaquela lei física, beleza? E para a aula de hoje, né, vamos começar agora vai ser com vocês, é a mão na massa, tá? A atividade de hoje, vocês vão se organizar em grupos, ok? E cada grupo vai fazer exatamente isso. Vai medir, tá, a diferença de potencial, o grupo 1 em relação a uma lâmpada 1, tá? O grupo 2 entre lâmpadas 1 e 2 e entre elas, e o grupo 3 entre a lâmpada 1 e 3 e entre si, entre elas aqui, ok? E qual vai ser o objetivo disso? Que vocês, em grupo, tá, discuta com o grupo vizinho quais foram as suas medidas e o que vocês esperavam dessas medidas, ok? E na próxima aula, nós vamos retomar isso para a gente realinhar, não é? Tudo isso que vocês viram, de dúvidas, não é? A gente vai colocar isso tudo de forma clara, beleza? Então é isso aí. E até a próxima aula.